Minha vida inteira foi construída em cima de mentiras e agora tudo desmoronou. Desculpa pelo textão, mas é a primeira vez que crio coragem para escrever sobre isso. Preciso tirar esse peso do peito, porque se eu guardar só pra mim, acho que enlouqueço. Tenho 31 anos e posso resumir minha vida em uma palavra: controle. Nasci em uma família tradicional de cidade pequena. Minha mãe sempre foi a típica senhora respeitável. Dessas que organizam jantares, falam mal das vizinhas e medem o valor das pessoas pelo que elas vestem. Meu pai, por outro lado, era aquele homem de respeito na cidade, advogado conhecido, que todo mundo cumprimentava na rua. Desde cedo, eles deixaram claro: eu não poderia manchar a imagem da família. Enquanto as outras meninas da escola iam a festas, tinham namoricos e experimentavam a adolescência, eu ficava em casa estudando piano, inglês e reforço de matemática. Minha mãe sempre dizia: filha, você não nasceu para ser comum. Você nasceu para ser admirada. Na época, eu achava que isso era um elogio. Hoje vejo que era uma sentença. Eu sempre quis escrever. Desde criança, rabiscava cadernos com histórias, sonhava em ser autora. Mas quando, aos 16 anos, disse que queria cursar letras, minha mãe riu na minha cara. Escritora? Você quer morrer de fome? Você tem inteligência demais para isso. Foi assim que acabei no direito. Fiz a faculdade inteira como um robô. Estudava, tirava notas boas, participava de estágios. Todo mundo me elogiava. Eu sorria, mas por dentro me sentia cada vez mais distante de mim mesma. Quando terminei a faculdade, meu pai me apresentou o filho de um colega dele, Henrique. Ele era tudo o que minha família queria: rico, bonito, educado, carreira promissora. Só tinha um detalhe: eu não sentia absolutamente nada por ele. Mesmo assim, começamos a namorar. Eu tinha 24 anos. Meus pais vibravam. Minhas amigas diziam que eu tinha ganhado na loteria. Eu sorria nas fotos, mas dentro de mim só crescia um buraco. 2 anos depois, ele me pediu em casamento em uma festa luxuosa, com todos assistindo. Eu disse sim, porque parecia que não havia alternativa. Quando voltei para casa naquela noite, chorei sozinha no banheiro até desmaiar. Henrique era perfeito em público. Educado, carinhoso, sempre de mãos dadas comigo. Mas em casa, ele era outra pessoa. Controlador. Ciumento. Me dizia que minha roupa era vulgar, que eu falava demais, que minhas amigas eram más influências. Ele nunca me bateu, mas as palavras doíam mais que qualquer tapa. Você não seria nada sem a minha família. Seus pais só se orgulham de você porque está comigo. Se não fosse eu, você estaria largada numa biblioteca imunda escrevendo coisas inúteis. Eu acreditava, porque minha vida inteira eu fui ensinada a obedecer. A gota d'água aconteceu 3 anos depois. Um dia cheguei mais cedo em casa e encontrei Henrique, na cama com minha própria irmã mais nova, a queridinha da família. Ela nunca suportou me ver no papel de filha perfeita. Sempre me chamava de robô, dizia que eu era a boneca da mamãe. E ali estava ela, rindo pra mim, nua na minha cama com o meu marido. Quando confrontei meus pais, eles disseram que eu devia perdoar. Minha mãe chorou e disse: não estrague seu casamento por uma fraqueza masculina. Homens são assim. Não faça drama. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu larguei tudo. Pedi divórcio, o que foi um escândalo na minha cidade. Cortei o contato com minha irmã. Saí da casa dos meus pais. Foi como se o chão tivesse desaparecido. Perdi amigos, perdi status, perdi o orgulho da família. Fui morar em um apartamento minúsculo em outra cidade. Sem dinheiro, porque o divórcio foi cruel. Henrique tinha bons advogados e eu só queria me livrar dele. Comecei a trabalhar como assistente em um escritório que pagava mal. E pela primeira vez, fiquei sozinha comigo mesma. E descobri que eu não sabia quem eu era. Nos últimos 2 anos, comecei uma terapia. Cortei o cabelo, pintei de vermelho, comprei roupas que eu mesma escolhi. Voltei a escrever em cadernos, escondida, como fazia quando era criança. Ainda acordo no meio da noite me perguntando se fiz a coisa certa. Ainda ouço a voz da minha mãe dizendo que eu destruí a família. Ainda sinto raiva da minha irmã por ter roubado minha vida. Mas, no fundo, sei que minha vida nunca foi realmente minha. Estou tentando construir do zero. Descobrir minhas próprias opiniões. Me permitir gostar do que eu gosto. Semana passada recebi uma mensagem. Era da minha irmã. Ela dizia que Henrique a abandonou. Que minha mãe não fala mais com ela, que ela está perdida. Pediu para me encontrar. Não sei o que fazer. Parte de mim quer rir, dizer que ela merece. Outra parte sente pena. Outra parte ainda sente raiva. Eu não sei quem eu sou, mas sei que não quero mais ser a mulher que abaixa a cabeça e obedece. Talvez eu encontre minha irmã, talvez eu a perdoe. Talvez não. Mas dessa vez vai ser a minha escolha. E é isso, Reddit. Se você leu até aqui, obrigada. Essa é a primeira vez que conto a história inteira de forma honesta, sem enfeitar, sem cortar os pedaços feios.
Eu não sei qual vai ser o próximo capítulo, mas pela primeira vez, ele não vai ser escrito pelos outros. Vai ser escrito por mim. Atualização. Não esperava voltar tão cedo. Mas muita coisa aconteceu desde que escrevi meu primeiro desabafo aqui. Algumas pessoas pediram atualização, e eu mesma sinto que escrever me ajuda a organizar o caos que é a minha cabeça agora. Depois da mensagem da minha irmã, eu fiquei dias sem responder. O celular vibrava na mesa e eu travava só de ver o nome dela. Eu não queria abrir feridas, mas também não conseguia ignorar completamente. No fundo, havia uma parte de mim que queria entender por que ela fez o que fez. Na semana passada, respirei fundo e aceitei encontrá-la. Escolhi um café discreto longe do centro da cidade. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada, visivelmente diferente. Olheiras profundas, cabelo descuidado, as unhas roídas até a carne. Não era a mesma garota arrogante que eu lembrava. Assim que me viu, ela chorou. Não aquele choro discreto, mas um soluço desesperado, como se tivesse segurado aquilo por anos. Eu fiquei paralisada. Ela me pediu desculpas. Disse que Henrique nunca tinha sido o que parecia. Que ele a manipulava do mesmo jeito que me manipulou. Contou que ele a fazia se sentir especial, dizendo que eu não sabia ser esposa de verdade. Que ela era mais mulher que eu. E ela acreditou. Quando ele finalmente se cansou dela, simplesmente sumiu, levando dinheiro, deixando dívidas, e espalhando pela cidade que ela era louca e obsessiva. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria abraçá-la, parte queria gritar. Durante a conversa, minha irmã soltou algo que me destruiu. Ela disse que meus pais sabiam do caso dela com Henrique, desde o início. Segundo ela, minha mãe chegou a incentivá-la, dizendo que, se eu não sabia segurar um homem, alguém da família tinha que manter a aliança com aquela família rica. Meu pai aparentemente preferiu se calar. Eu fiquei em choque. Toda a minha vida, todas as regras, todo o sacrifício que fiz. E no final eles me trocaram como se eu fosse uma peça defeituosa. Saí daquele café tremendo. Passei a noite inteira encarando o teto tentando processar. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Sua irmã me contou que vocês se encontraram. Espero que tenha entendido que ela sofreu também. Eu explodi. Pela primeira vez na vida, eu gritei com minha mãe. Joguei na cara dela tudo. A infância sufocante. A faculdade forçada, o casamento arranjado, a traição, o abandono. Disse que ela destruiu minha vida. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu. Você sempre foi ingrata. Nós te demos tudo. Desliguei, e logo em seguida tive a primeira crise de pânico da minha vida. Tive que ligar para uma amiga vir até minha casa porque eu não conseguia respirar. No meio desse turbilhão, fui revirar umas caixas antigas que trouxe comigo quando saí da casa dos meus pais. Entre cadernos velhos e papéis da faculdade, encontrei uma carta amarelada, escrita à mão, endereçada a mim. Nunca tinha visto antes. Era de uma mulher que eu não conhecia. Nela dizia: Minha querida filha, talvez um dia você descubra quem eu sou de verdade. Sua mãe não permitiu que eu fizesse parte da sua vida. Mas quero que saiba que nunca deixei de pensar em você. Espero que, quando essa carta chegar até você, já seja uma mulher forte o suficiente para enfrentar a verdade. Eu congelei. Não fazia sentido. Minha mãe? Não permitiu? Quem era aquela mulher? Passei os últimos dias tentando rastrear a origem da carta. Pesquisei no cartório, em registros. Perguntei discretamente para parentes distantes. E tudo aponta para uma coisa que me dá calafrios de escrever. Talvez minha mãe não seja minha mãe biológica. Agora minha cabeça está em guerra. Devo confrontar meus pais sobre essa carta? Será que minha vida inteira foi ainda mais uma mentira do que eu já sabia? Ou devo deixar pra lá e tentar seguir em frente sem cavar mais buracos? Minha irmã tem me mandado mensagens todos os dias pedindo para nos aproximarmos. Eu não sei se consigo. Parte de mim acredita nela, parte acha que é só mais manipulação. E no meio disso tudo, sinto um chamado muito forte dentro de mim. Escrever sobre tudo. Colocar minha dor no papel. Mas tenho medo. Medo de reviver tudo. Medo de expor demais. Medo de ninguém acreditar. Sei que esse update ficou ainda mais confuso que o primeiro. Mas é porque é exatamente assim que minha vida está agora. Um redemoinho. Atualização. Essa vai ser minha última atualização. Não porque as coisas ficaram mais fáceis, mas porque cheguei no limite. Preciso encerrar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Depois de encontrar a carta misteriosa, não consegui mais dormir em paz. Era como se as palavras daquela mulher ecoassem na minha cabeça dia e noite. Quando essa carta chegar até você, já seja forte o suficiente para enfrentar a verdade. Eu precisava de respostas. Marquei um jantar na casa dos meus pais. Minha irmã estava lá também, o que já deixou o clima insuportável. Mal nos olhamos. Esperei até o final da refeição e joguei a carta em cima da mesa. O que significa isso? Minha mãe ficou pálida. Meu pai fechou os olhos como quem já esperava aquele momento. Minha irmã parecia confusa, como se também não soubesse.
Foi minha mãe quem falou primeiro. Quem te deu isso? Não interessa. É verdade? Silêncio. Até que meu pai suspirou fundo e disse: Sim, você não é filha dela? A história veio aos pedaços, como um copo se estilhaçando no chão. Minha mãe biológica foi uma jovem empregada da casa dos meus avós. Ela se envolveu com meu pai quando ele ainda era solteiro. Quando engravidou, minha avó ficou furiosa. Um escândalo desses jamais poderia manchar o sobrenome da família. A solução encontrada foi cruel: tirar a criança dela e registrar, como filha do casamento oficial. Quando meu pai conheceu minha mãe, a carta que encontrei era da minha mãe biológica. Ela tentou manter contato, mas foi afastada à força. E o pior, segundo meu pai, ela morreu poucos anos depois em um acidente de carro, sem nunca ter tido a chance de me ver crescer. Eu me senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A vida inteira me moldaram, me cobraram perfeição, me sufocaram. E tudo isso para esconder uma mentira. Eu era a cicatriz de um segredo que eles nunca quiseram expor. Olhei para minha mãe adotiva, aquela mulher que passou a vida me controlando, me criticando, me podando. Perguntei tremendo: Você sabia que estava criando a filha de outra mulher? E mesmo assim me tratou como se eu fosse um projeto, não uma pessoa? Ela me encarou fria e respondeu: Você devia agradecer. Semigo, você teria crescido como uma bastarda, sem nome, sem futuro. Eu te dei tudo. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Levantei da mesa, olhei para todos eles. Minha mãe que nunca me amou. Meu pai covarde, minha irmã que me traiu. E disse: Vocês nunca mais vão me ver. Saí daquela casa e senti pela primeira vez não medo, mas liberdade. Uma liberdade amarga, sim, mas ainda assim liberdade. Faz 2 semanas desde esse confronto. Cortei qualquer contato com eles. Bloqueei todos os números, mudei de endereço, pedi transferência no trabalho. Tenho passado as noites escrevendo. Escrevo como se minha vida dependesse disso. Talvez um dia transforme essa história em um livro, talvez não. Mas pela primeira vez sinto que estou vivendo a minha verdade. Ainda dói. Ainda me sinto perdida. Ainda acordo assustada, lembrando das palavras da minha mãe adotiva, do rosto da minha irmã, da confissão do meu pai. Mas no fundo também sinto algo novo. Uma chama pequena, quase tímida de esperança. Porque se minha vida foi construída em cima de mentiras, agora tenho a chance de reconstruí-la em cima da minha própria voz. A última coisa que quero dizer aqui é: se alguém que está lendo isso sente que vive para agradar os outros, que sua vida não é sua, ouça meu conselho. Não espere tudo desmoronar para se libertar. Eu esperei, e paguei um preço caro, mas ainda estou viva. Ainda posso recomeçar. E dessa vez, não vou deixar que ninguém escreva a minha história por mim. Obrigada a todos que leram, comentaram e me deram força nas partes anteriores. Talvez eu nunca encontre paz total, mas encontrei algo ainda mais importante: coragem.